Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe Passagem aqui do canal Fotógrafo Rubro Negro e tô gravando mais um vídeo para falar para vocês as últimas notícias do nosso Mengão. Tem muita coisa legal, tem muita coisa interessante, então por favor, já chega deixando aquele like, se inscreve aqui no canal quem não for inscrito ou inscrita, comenta porque isso ajuda bastante aqui no engajamento e compartilha o vídeo aí por favor nas redes sociais e grupos de WhatsApp, valeu? Vamos que vamos aqui, rapaziada, para os assuntos que iremos abordar durante esse vídeo, tá? É o seguinte, olha só, Dynamo de Moscou avança nas negociações para contratar o Plata, tá bom? Também, o Botafogo está tentando contratar o Luiz Henrique, e se isso for uma opção para o Flamengo, dependendo da venda do Plata ou não, pode ter algum imbróglio aí, pode complicar. Vamos falar também porque o Rossi minimizou as críticas que vem sofrendo, tá? E falou também como vai ser o jogo na altitude, tá? Então, vou falar isso para vocês e muito mais. E vou começar aqui, tá? Pelo assunto que eu achei, assim, menos importante, tá? Que é o caso do Cebolinha, né? Que ele completa um mês sem jogar pelo Flamengo e em meio, né, a indefinição sobre seu futuro. O jogador esteve próximo a acertar sua saída para o futebol russo, mas entraves emperraram a negociação. Ele não atua desde o dia 26 de julho. Então, assim, cara, é a opção dele. Primeiro, né, ele expôs isso. O Flamengo não tinha falado nada sobre isso, ninguém da diretoria falou sobre isso, sobre renovar ou não. Então, foi a opção dele abrir isso e falar em público que ele não queria renovar. Então, assim, depois que fala que não quer renovar, cara, tu quer ficar em qual parte da fila? No primeiro da fila? Não, não vai ser. Então é isso, vai ficar escanteado mesmo, cara, tentando ser emprestado para o Flamengo ser emprestado, ou até, sei lá, já assinar um pré-contrato e vai para outro time, para o Flamengo não ficar pagando esse salário astronômico, né? Então é isso, assim, não vejo nada demais dele ficar um mês sem jogar, fora do time. Também outro dia, há pouco tempo aí, ele ficou gripado, parece que 3 semanas, sei lá. Nunca vi uma gripe dessa. Mas vamos seguindo. Porque, olha só, rapaziada, tem uma notícia aqui bem interessante, cara, sobre o Danilo. O Danilo sempre quando dá entrevista, é bem interessante, né? Então, olha só, o Danilo rebateu rumores e destaca o ambiente coeso no Flamengo, tá? Então vamos ver aqui, ó. O zagueiro Danilo, um dos líderes do elenco do Flamengo, falou com a imprensa nesta quinta, após o treino no Ninho do Urubu, e abordou o ambiente interno do clube às vésperas do clássico com o Botafogo, no domingo. O defensor destacou qualquer tipo de desentendimento e afirmou que muitas informações divulgadas, né, sobre o grupo são inventadas com o objetivo de desestabilizar o ambiente. Então, assim, ele está rechaçando muitas falas, né? Muitas vezes nem digo que vazam informações, são informações muitas vezes inventadas, porque de dentro não existe esse desentendimento. Obviamente, existem os confrontos naturais entre treinadores e jogadores de alto nível, que sempre têm ideias e pensamentos de vencer ou de evoluir o trabalho, afirmou ele, né? Em um dos trechos aqui dessa entrevista que ele deu, tá? E também, cara, ele abriu o jogo sobre o fim da carreira, né? O encerramento da carreira. Ele afirmou, né, que existe a vontade das duas partes para uma extensão do vínculo e projetou permanecer no time em 2027. Pô, então isso para mim é muito bom, tá? O jogador também destacou o desejo de terminar a carreira no clube do coração e conquistar um troféu importante antes da despedida dos gramados. Então, é bom também que ele ainda esteja com essa vontade, essa gana de vencer até 2027 para que contamine o grupo, né? Isso é muito legal. Acho que da parte dos dois, né, sobre a permanência dele, existe a vontade de fazer mais um ano bonito e que eu possa dizer, esse é o último ano da minha carreira e vou terminar no meu clube de coração. Disse ele aqui em um trecho da entrevista, tá? Como vocês sabem, todos os links vão estar aqui abaixo na descrição do vídeo para todo mundo que quiser ler as notícias completas, tá? Rapaziada, vamos seguindo aqui, porque o Jean Roberto, cara, aquele jovem da base, que foi vendido porque a família não queria que ele continuasse no Flamengo, nem o staff, e ele também não quis. Então ele falou uma parada aqui que eu vou rebater. Vamos lá.
A saída de Jean Roberto do Flamengo intrigou os torcedores. O jovem não teve oportunidade no profissional e fechou com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por 10 milhões de euros, tá? Então, a quantia é considerada baixa pelo potencial que o jogador tinha e os torcedores nunca entenderam a negociação. Agora, Jean Roberto fala um pouco sobre sua saída. Em entrevista ao Lance, o jovem jogador detalhou a frustração por não ter oportunidades no time de cima e afirma que gostaria de jogar pelo profissional do clube, mas que precisou pensar em si diante da falta de oportunidades, chegando a criticar a política do clube com a base. Eu sempre quis sair para jogar na Europa, mas meu primeiro passo, desde que cheguei ao Flamengo, sempre foi pensar em jogar no profissional do clube. Queria muito jogar no profissional do Flamengo, ter oportunidades, ter chances de jogar. Mas quando comecei a perceber como funcionava a política do clube, isso foi me distanciando um pouco dessa vontade, desse desejo de jogar no Flamengo. Continua sendo um sonho, mas acho que tive que abrir a mente para uma segunda opção. Disse ele no início da entrevista aí ao Lance, né? Eu acho assim, cara, se sempre foi um sonho e tal, mas aí ele viu como funcionava a política do Flamengo com os garotos da base e isso foi distanciando um pouco dessa vontade, é que talvez não tivesse tanta vontade, né? Então, vamos botar a mão na consciência também, né, Roberto? Você queria saltar logo assim, um elenco cheio de craques, cheio de jogadores prontos. Você queria já ir para o profissional direto, meu camarada? Pensa bem, né? Mas tá bom, tá aí no teu canto. Tomara que dê certo por aí. Se um dia for para voltar, que volte. Vamos continuando aqui, rapaziada, porque o Royal também falou. Hoje foi dia de bastante gente falar lá no Ninho, né? Porque, como eu comentei no vídeo da manhã, foi aberto para imprensa, então muita gente falou. E o Royal falou o seguinte, ó: a quinta foi de entrevistas no Ninho do Urubu. Além de Rossi e Danilo, Emerson Royal também falou em dia de treino. O lateral direito do Flamengo fala sobre a disputa do Brasileirão e afirma que ela ainda está aberta. O jogador diz que sempre está quando envolve o mais querido do mundo. E diz ainda que os pontos bobos que foram perdidos foram para o próprio Flamengo. É isso, o Flamengo vacila entre eles mesmo ali, né? Sempre está em aberto, temos potencial para chegar nessa disputa. Temos que pensar na gente, olhar para o adversário de uma forma normal, como olhamos para todos. Seguir evoluindo, não perder pontos como perdemos. Pontos que a gente perde para nós mesmos. Poderíamos conquistar os pontos e acabamos errando. Mas tivemos uma semana trabalhando bastante e não vamos deixar isso acontecer mais. Tomara, Danilo, tomara. Danilo não, Royal, né? Danilo já falou aqui. Royal. Então, rapaziada, é isso assim. Eu acho que eles estão, se tiver realmente com esses pés no chão, com a cabeça no lugar, tomara mesmo que evolua e chegue o mais rápido possível no Palmeiras. Porque isso eu tenho certeza que a gente vai chegar. Eu sei que a gente vai chegar neles. Só olhar para o futebol de cada um, né? Rapaziada, chegamos aqui à metade do vídeo. Como eu sempre faço, por favor, não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever, de compartilhar o vídeo e comentar. Isso é muito importante para o engajamento, tá bom? Lembro também que todos os links estarão na descrição do vídeo, assim como o link da minha loja em parceria com a Reserva, onde eu crio as estampas sobre o Flamengo, a Reserva produz a camisa e te entrega. O link da minha vitrine de produtos do Flamengo lá no TikTok chega rapidinho, pode pedir que eu garanto. E também meu link de afiliado da Shopee, onde eu vendo bastante produtos do Flamengo, tem muita coisa. E a Shopee é uma das patrocinadoras do Flamengo, né? Então, são vários produtos originais do Flamengo, tá? Dá uma olhadinha lá. Pensou em comprar alguma coisa do Flamengo para presentear alguém ou para si? Passa numa dessas 3 opções, por favor, dá uma olhada sem compromisso e você vai ficar feliz. Vamos para as notícias, que é o mais importante aqui, tá? Olha só. O Rossi revelou as críticas, né, as atuações que ele fez pelo Flamengo e falou: se ligasse, iria embora em 6 meses. Vamos ver aqui, porque não é bem assim, né? Um dos destaques do ano, multicampeão de 25, o goleiro Rossi vive um momento de oscilação e busca retomar a melhor forma em meio à briga do Flamengo pelos títulos do Brasileiro e da Libertadores.
Em entrevista coletiva nesta quinta-feira no Ninho do Urubu, o jogador analisou a própria fase e comentou as críticas que recebe de parte da torcida. E eu sou parte dessa torcida que critica. Eu particularmente nem ligo para isso, porque se eu ligar para cada crítica que tem, por cada jogo que tem, em 6 meses já tinha que ir embora. Já tenho aqui 3 anos no clube. A gente sabe o que é lidar com o Flamengo. A gente sabe que a crítica sempre vai existir. É parte do jogo. Cara, eu acho legal ele ter essa cabeça meio fresca assim, mas ao mesmo tempo eu me preocupo pelo fato da autoanálise, né? Porque parece que ele não está esquentando muito. Parece. Talvez isso seja só ele externando, mas internamente ele sabe que está errando. Então, vou torcer aí para que ele melhore, porque, pô, cara, não é possível. O nível dele caiu um absurdo, não é possível. Né? Ele deve estar com a cabeça em outro canto. Mas vamos seguindo aqui, mantendo a torcida para que Rossi e todos os jogadores se saiam bem sempre, né? Mas falando em Rossi, ele falou sobre a altitude, cara, lá do jogo lá no Equador, né? Então, apesar da altitude no Equador, o goleiro do Flamengo minimiza o fator e afirma que o time sabe jogar nessas adversidades. Ele não mostra medo algum disso e acredita num jogo que o time possa controlar, tá? Eu acho meio estranho jogar na altitude, cara. Já fizemos jogos na altitude, contra a LDU na fase de grupos, Bolívar nos anos anteriores, teve Cusco esse ano. Temos essa experiência de jogar na altitude. O Del Valle está numa fase muito boa, muitas vitórias. Será um jogo muito importante. Libertadores não tem jogo fácil. Temos que propor o jogo. Na altitude, frio, calor ou o que seja. Isso eu concordo. O Flamengo, o DNA do Flamengo é propor o jogo, é ser esse time com o futebol, amassar o adversário, buscar sempre o gol. Mas assim, me preocupa a altitude justamente pela fase que o Rossi vem vivendo. Eu acredito firmemente assim que ele não tem ido bem nas bolas. Enfim, todo mundo tem visto, né? E na altitude então, que o ar é rarefeito, a bola pega mais velocidade. Eu acho que pode ser complicado e tomara que eu esteja errado e que ele esteja certo, tá? Vamos seguindo, porque tem uma notícia aqui, que é o seguinte, sobre Faísca. Porque o Botafogo está disposto a tentar o retorno do Luiz Henrique, atacante do Zenit que quase foi contratado pelo Flamengo. Entretanto, a negociação encontra um obstáculo importante, o salário. O valor oferecido pelo Alvinegro não atende ao pedido feito pelo jogador e por seu staff, o que dificulta o avanço das conversas, e a informação é da ESPN, tá? Então, assim, me parece, pelo menos para mim, de fora, que o Flamengo realmente fechando a venda do Plata, provavelmente o Flamengo vai forte para cima do Luiz Henrique. Então, pô, Botafogo, é difícil, não dá para disputar com a gente. Não dá. Então, meus amigos, se for isso que eu estou pensando, provavelmente o jogador vai aguardar, vai esperar, mas não pode demorar no Flamengo. Dia 11 está chegando. Então, vamos seguindo aqui para a próxima notícia, que é exatamente sobre uma parte disso que a gente estava falando. Clube russo avança em negociações por Gonzalo Plata. Então, vamos ver aqui, ó. O Dinamo de Moscou avançou nas negociações para contratar o atacante equatoriano Gonzalo Plata, do Flamengo. A equipe russa deseja contar com o atleta já para a partida contra o Spartak Moscou, no próximo dia 6 de setembro, conforme disse o jornalista Vene Casagrande. Os clubes já chegaram a um valor em comum pelo jogador. Agora, o próximo detalhe a ser debatido é a forma de pagamento. Assim sendo, há a possibilidade de Plata ficar de fora do próximo jogo do Flamengo contra o Botafogo nesse domingo. Então, é isso assim, né, cara? Já que se eles estiverem com essa vontade toda, essa pressa toda para já estrear o Plata e tal, condições ele tem de jogo, né? Tomara que paguem à vista, que o Flamengo consiga receber esse valor à vista e que o Plata tenha sorte lá, cara. Não posso torcer e desejar menos do que isso, né? Porque o Plata foi bem importante aqui em várias situações e também aí torcer para que o Flamengo haja rápido nessa recomposição do elenco ali naquela ala direita ali, né?
porque o Plata vai fazer falta. O Plata vai fazer falta, apesar de ser um jogador que perde bastante gols, mas ele agrega demais na marcação, na recomposição, no esquema para quebrar linhas dos adversários. Ele é um jogador muito voluntarioso, então o Flamengo vai ter que correr atrás de um jogador para aquele setor ali o mais rápido possível, né? Vamos que vamos, rapaziada. Muito obrigado a quem ficou até aqui, tá? Agradeço mesmo do fundo do coração. Não esqueçam do like, de se inscrever, todas essas paradinhas que eu fico pedindo. E também volto amanhã com mais um vídeo sobre as últimas notícias do nosso Mengão. 5 da manhã, tô com vocês. Saudações rubro-negras, tamo junto, valeu!